Livro do profeta Amós, capítulo 7, versículos 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos, no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois, o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que eles fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor. Pois como escreveu Paulo a Timóteo, toda a Escritura é útil, é apta para o ensino, para a instrução, para a correção na justiça. E assim eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre a nossos corações nessa noite. Que por mais que estudemos, como passamos 3 dias imersos nesse livro precioso de Amós, na oficina de pregação expositiva, por mais que nos dediquemos com afinco à Tua palavra, por mais que consultemos comentários, visitemos os originais, as línguas primeiras, Senhor, por mais que labutemos na pregação, no preparo da Tua palavra, se o Teu Espírito Santo não aplicar essas verdades aos nossos corações, todo o trabalho será vão, Deus. Então, eu reconheço aqui a minha insuficiência, reconheço, Senhor, a minha dependência do Senhor e da obra do Teu Espírito Santo, pois é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, que o Teu Espírito Santo venha consolar corações, que o Teu Espírito Santo venha a direcionar os nossos caminhos, que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes e aquecer nossos corações pela Tua palavra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, na nossa vida, em diferentes circunstâncias, a gente precisa estar atento a sinais. Alguns irmãos aqui têm carro, e o carro tem uns indicadores. Você acendeu uma luzinha assim, está precisando fazer alguma coisa no carro. Eu não entendo muito de carro, não, irmãos. Eu ando e faço a manutenção básica, mas você sabe que tem alguns sinalizadores ali que te indicam: ó, você precisa ver o seu sistema de arrefecimento, talvez você precise trocar o seu óleo. O carro te dá sinais, né? O fabricante coloca sinalizadores no carro para te apontar para alguma coisa. Nosso corpo também dá sinais. Por exemplo, eu tenho uma parceria, eu já tenho um acordo, né, com os meus joelhos, que quando eles começam a dar um sinalzinho assim, eu sei que eu preciso me cuidar, porque eu tive, o nome mesmo, Nelson? Contromalácia. Então, desvio de patela, né, que o pessoal chama. Lá com meus 26 anos, né, comecei cedo nos problemas de joelho, e fiz musculação, fiz fisioterapia, fiz um monte de coisa, e graças a Deus melhorou, mas eu tenho que vigiar. E o Nelson me deu uma notícia muito animadora esses dias, né, Nelson? Ele falou que eu vou ter que fazer musculação pro resto da vida. Mas não tem jeito, irmãos. O joelho... Mas eu estou tranquilo, que eu sei que eu já estou chegando nos 50, passando dos 50, provavelmente vai piorar, então é só um indício. Mas são sinais, às vezes o nosso corpo dá sinais, irmão. Às vezes a gente tem que estar atento aos sinais, que você está precisando, né, de repente, se alimentar melhor, e é importante esse cuidado com o corpo. Eu tenho falado para os irmãos que às vezes a gente faz uma dicotomia que não é bíblica, de como se as coisas dessa vida, as coisas materiais, por assim dizer, não tivessem nada a ver com a vida espiritual, mas a nossa visão cristã e bíblica é que nós somos um ser integral. Temos nosso corpo,
temos a nossa alma, mas não há uma dicotomia, não há uma separação. Se você não cuidar do seu corpo, isso vai afetar, inclusive, a sua vida espiritual. Algumas pessoas não conseguem parar para ler um texto bíblico, algumas pessoas não conseguem parar para orar, porque não tem saúde. Isso pode influenciar. Então, fique atento aos sinais que o seu corpo dá, que podem te direcionar para um cuidado específico com alguma área de sua saúde. Mas eu não sou engenheiro mecânico e nem sou fisioterapeuta ou nada próximo a isso. Então, o meu assunto aqui não é sobre carros, nem sobre saúde do corpo. Mas eu usei essa ilustração porque nesse texto de Amós, Deus dá um sinal ao seu povo. Na verdade, Deus dá alguns sinais. Deus sinaliza ao povo algumas coisas, a semelhança do carro, que sinaliza que precisa de uma manutenção, a semelhança do corpo, que às vezes te dá um lembrete que você precisa tomar algum cuidado. Como vimos durante a semana, esse livro de Amós é muito precioso, mas é um livro que traz uma mensagem muito dura, de juízo contra o povo de Deus. O povo de Deus vivia um tempo de prosperidade. Isso, às vezes, é um risco, irmãos. Às vezes as pessoas, quando estão no seu momento de maior prosperidade, de maior tranquilidade, esquecem-se de Deus. Aqui, sob o reinado de Jeroboão II, no reino de Israel, o povo prosperou. Lá em 2 Reis, você vê que Jeroboão fez com que os limites de Israel se expandissem. Ele foi um rei próspero, mas foi um rei idólatra, foi um rei mau. Então, o povo cresceu, prosperou economicamente, cresceu em termos de riquezas materiais, mas diminuiu no que diz respeito ao temor a Deus. E quando, irmãos, a idolatria no meio do povo, quando a idolatria numa sociedade, quando a falta de temor a Deus, quando a relação com Deus, a relação vertical é corroída, isso afeta as relações horizontais. O que aconteceu? O povo desprezou a Deus, o povo começou a buscar ídolos, o povo desprezou a lei do Senhor, e isso se traduziu em opressão aos mais pobres, em ganância, em toda sorte de violência, e o profeta Amós denuncia isso de forma muito incisiva, muito firme, é o pecado do povo. E quando chega aqui no capítulo 7, já caminhou por um bom período no livro, Deus denunciando os pecados do povo de Israel. Amós veio lá de Judá, ele era um homem do campo, era um plantador de sicômoros, uma plantinha tipo gerava um fruto tipo um figo, e ele veio, foi chamado por Deus para Israel profetizar contra o reino do norte, que era o reino de Israel, e ele vai lá e faz essas denúncias, e chega aqui nesse momento, Deus dá 4 visões a Amós. Nós lemos 3 delas, e vamos ler a última um pouquinho mais à frente, e Deus relata um episódio que aqui aconteceu. Então, aqui no capítulo 7, nós temos 3 visões que Amós recebe da parte do Senhor, um episódio, uma narrativa de um embate que Amós teve com o sacerdote de Betel. E no capítulo 8, já no início, nós temos a 4ª e última visão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre sinais que Deus concedeu ao seu povo por intermédio do profeta Amós, para que eles alinhassem os seus caminhos para com Deus, para que um juízo não viesse sobre eles. E como esses sinais nos ensinam hoje, sobre como nós, povo de Deus, devemos estar atentos também para não cairmos em erro similar. E talvez você pense, mas então tá bom, essa é uma pregação para crentes, essa é uma pregação para quem teme ao Senhor, para quem conhece a Deus, para o povo da igreja. Sim, mas não somente. O livro de Amós, se você quiser verificar depois, os primeiros capítulos, o primeiro capítulo em especial, ele é dedicado a oráculos do profeta contra outras nações, porque o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, ele fala à sua igreja para que se corrija, para que ande nos seus caminhos, mas é também um anúncio para aqueles que não fazem parte do povo de Deus, para que também endireitem os seus caminhos, pois um dia, cada um de nós, irmãos, prestará contas ao único Deus vivo e verdadeiro. Em Amós 4, há um texto que algumas pessoas usam um pouco fora de contexto, que Amós fala, Amós 4,12, prepara-te para encontrar-se com o Senhor teu Deus. E algumas pessoas acham que isso é uma coisa boa, mas o contexto ali não é de nada bom. É um contexto de juízo, em que Deus está falando para o povo se preparar, porque um juízo viria sobre eles. Mas o que essas visões têm a nos ensinar? Primeiro eu quero falar das 2 primeiras visões, do gafanhoto e do fogo, que tem muita similaridade entre elas. Depois a visão do prumo, para seguirmos avante no episódio narrado aqui de Amós com o sacerdote Amazias, e a visão do cesto de frutos já no capítulo 8. Primeiras 2 visões, diz assim a palavra do Senhor, Amós 7, versículo 1. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safa, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. O que isso quer dizer, irmãos?
o rei cobrava impostos. Não há nada novo debaixo do sol. Você acha que nós pagamos muitos impostos? Eu também acho. Mas todo governo cobra impostos. Alguns mais, alguns muito mais, alguns cobram muito impostos e não retornam em serviço. E aqui não era diferente. O rei cobrava um imposto. E o imposto não era como nós pagamos hoje, não tinha Pix, não tinha aplicativo de banco. As pessoas davam parte da colheita. E o que ele disse aqui? A cultura tardia que vinha depois da colheita reservada ao rei, o que ele está dizendo? A primeira colheita era uma espécie de dízimo ao rei, era tirado para o rei. E o que Amós viu? Que depois dessa colheita, vinha a colheita que ficava para o povo. E aí veio uma nuvem de gafanhotos que ia destruir isso tudo. Lá no seminário, um dos nossos professores falou, você lembra, Val, que o número acho que são 18 quilômetros, né? Que uma nuvem de gafanhoto destrói até 18 quilômetros, acho que em um dia. É uma devastação total. Não sei se você já viu vídeos na internet de gafanhotos devorando plantações, é algo assustador, irmão. Então, Amós tem essa visão de que quando a colheita chegou para o povo, os gafanhotos iriam destruir tudo. E essa figura do gafanhoto não aparece aleatoriamente aqui. Se você, não vou abrir agora por conta do tempo, mas se você depois voltar em Deuteronômio, capítulo 28, quando Deus declara as bênçãos procedentes da aliança e as maldições procedentes da desobediência à aliança de Deus, aparece lá que uma delas seria os gafanhotos destruírem a sua plantação. Então, ao surgir isso aqui, para o povo daquela época que conhecia a lei do Senhor, já sabia que isso era um juízo de Deus. Falamos de manhã sobre o problema do mal, sobre passarmos por males, por dificuldades, e o irmão Nelson lia um trecho de Isaías 45, que a Bíblia fala que Deus cria o mal, e as pessoas ficam assim, meu Deus, mas como Deus faz algo mal? O mal, nesse sentido aqui, como juízo, Deus estava promovendo ou anunciando um mal contra o seu povo, porque o povo tinha ferido as cláusulas da aliança para com Deus. Então, o gafanhoto representava isso. O povo desobedeceu a Deus, Deus iria julgar o povo com uma praga de gafanhotos. Mas olha o que acontece no versículo 2. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse, Senhor Deus, perdoa, por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno. O que Amós faz aqui? Ele intercede. Interceder é justamente você entrar na frente. Assim, Deus está lá preparando os gafanhotos para mandar, e Amós se intervém e fala, peraí, Senhor, não faz isso não. Segura, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? E qual a reação de Deus à intercessão de Amós? Versículo 3. Então o Senhor, leia comigo o versículo 3, por favor, em voz alta, todos juntos. Então... Ufa, Deus ouviu a intercessão do profeta Amós, falou, tudo bem, não vou mandar o gafanhoto. Segunda visão, ainda dentro desse primeiro tema, dessas duas visões são muito similares. Versículo 4, depois, de novo, o Senhor Deus me mostrou o seguinte, eis que o Senhor Deus chamou o quê? O fogo, para exercer a sua justiça. Esse fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse, Senhor Deus, por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou, também isso não vai acontecer. Ufa. O sinal lá do carro de que está precisando trocar o óleo não chegou ao ponto de fundir o motor. Deu tempo, né, Bruno, de trocar o óleo, o motor estar inteiro, sem ter problemas maiores. Amós, mais uma vez, intercede e Deus retém o seu juízo. O que é esse primeiro ponto que eu agrupo essas duas visões nos ensina? Deus é longânimo. Deus estica a corda da misericórdia. Deus, ele tem uma misericórdia, uma longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência de Deus para conosco. Ele estica essa corda de misericórdia para que nós possamos nos arrepender e nos voltar para Ele. Vá comigo na segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Lá no finalzinho da sua Bíblia, antes das cartas de João, Judas e Apocalipse, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10. Diz assim, 2 de Pedro 3, 8 a 10. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O que Pedro está falando aqui? Hoje de manhã falávamos na aula sobre o problema do mal. Às vezes a gente vê tanto sofrimento, tanta angústia, a gente pensa, por que Deus não resolve logo o problema do mal? O problema do mal, ele é concebido por você tentar conciliar 3 sentenças. Como Deus sendo bom, Deus sendo todo-poderoso, permite que o mal subsista no mundo. Se Deus tem todo o poder, ele podia eliminar o mal de uma vez. Se ele é bom, ele não acha bom que exista tanta maldade no mundo. Por que ele não acaba com tudo de uma vez? E o que Pedro nos ensina nesse texto que nós lemos, é que Deus, por sua paciência e longanimidade, estica a corda. Eu falava para os irmãos, eu estou nos caminhos do Senhor há 20 e poucos anos, 23 anos. Se Deus tivesse, há 30 anos atrás, batido o martelo e falou, chegou o fim, eu estaria agora no inferno. Talvez você também. Porque Deus esperou mais um pouco, eu fui adicionado ao barco da salvação. E você também. Então tem hora que você fala, meu Deus, por que o Senhor não acaba logo com isso? Por que o Senhor não visita logo com o juízo, acaba? Jesus não vai voltar? Venha Jesus, transforme em novos céus e nova terra. Mas porque Deus está estendendo a corda da misericórdia para que pessoas como eu e você sejam alcançadas pela misericórdia e pela salvação, que é somente em Cristo Jesus. Então, quando você pensar assim, meu Deus, por que o Senhor não intervém e acaba com tanta maldade no mundo? Lembre-se disso. Há pessoas que precisam ouvir o Evangelho e através de nós que já conhecemos a Jesus. Se alguém falar isso para você, falar assim, por que Deus não acaba logo com isso tudo? Por que Deus não termina logo? E essa pessoa não conhecer Jesus, fale para ela, por causa de você. Por causa de pessoas como você, que precisam conhecer o Evangelho, que precisam conhecer a mensagem de salvação, porque quando Jesus vier, será um dia de grande glória para aqueles que o conhecem, mas será um dia de terror para aqueles que o rejeitam. Quando Jesus voltar, será a consumação, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Cantamos o antigo hino recentemente, no céu não entra pecado, luto não mais haverá, sepulcros não mais existirão, enterros não mais passarão, não haverá tristeza, não haverá luto, não haverá dor. Para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e se reconhecem necessitados de um Salvador e colocam sua confiança em Cristo, mas para aqueles que o rejeitam, será um dia terrível, de condenação eterna. Então Deus está esticando a corda, Deus está deixando a porta da arca aberta mais um pouquinho, para que mais adentrem na salvação e não sejam condenados. E o que Amós está mostrando é que Deus segurou. Tá bom, Amós, não vou mandar os gafanhotos. Tá bom, Amós, não vou mandar o fogo. E eu falo, já conversei isso com os ministros de louvor, a gente toma cuidado quando cantar sobre o fogo, né, que lá em Pentecostes fala que vieram línguas como de fogo. E a gente sabe que há um sentido do fogo de purificação, a Bíblia fala isso, purificar as nossas almas. Há um calor do nosso coração quando a gente está na presença de Deus, isso é muito precioso. Mas a Bíblia frequentemente remete ao fogo como instrumento de juízo e de destruição, irmão. E aqui assim não é diferente. Então, primeiro aspecto, Deus é longânimo. A visão dos gafanhotos, que Deus resiste em enviar após a intercessão de Amós, e a visão do fogo que Deus segura. É como se Deus já tivesse com a caixa de fósforo na mão, já tivesse tudo banhado por combustível, e Deus, quando vai acender o fósforo, mas espera aí, segura um pouquinho, Deus retém a sua mão. Tudo bem, vou segurar. Mostra a longanimidade de Deus, mesmo um povo rebelde como era o povo de Israel. E aí chegamos à terceira visão, que é o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, a visão do prumo. Você sabe o que é um prumo? Muitos aqui sabem o que é um prumo, né? Mas muitos não sabem. Eu, como fiz curso técnico em edificações, eu tive que aprender muito cedo, com 14 anos, eu tinha aula de canteiro lá no Cefet, e a gente tinha que construir parede, tinha que virar concreto, é algo muito bom. E tinha até um cheirinho de... Quem trabalha em obra sabe o que eu estou falando, aquele cheirinho de argamassa. Era muito bom no canteiro de construção civil que eu fazia meu curso técnico lá no Cefet. E a gente aprendeu que o prumo, ele tem um peso que fica embaixo, uma linha, e também Se quiser uma aula, conversa com o Sérgio no final, né, Sérgio? Você dá uma aula para o pessoal, cobra barato para o pessoal, ele te explica tudo nos mínimos detalhes, né, Sérgio? Então, assim, você coloca aquilo ali, aí você vê se o muro está alinhado. E para a gente que era estudante, era um terror quando chegava essa hora, irmãos.
A gente tinha que construir a parede mesmo, a gente teve que construir a parede lá na escola técnica, e aí vinha um professor com prumo. Se tivesse, bota abaixo e faz de novo, tem que aprender a fazer muro direito. Então, o prumo, ele marca se a verticalidade da parede está aceitável. Tem um desvio mínimo ali que é aceitável, beleza. Então, quando Deus fala do prumo, ele fala aqui no versículo 7, mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. A visão agora é de Deus como um mestre de obras, que está com um prumo, verificando a verticalidade do muro que ele estava em cima. O Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Respondi, um prumo. Então o Senhor disse, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar. Irmãos, essa frase é muito forte. Imagina se Deus, na sua longanimidade, um dia olhar para nós e falar assim, não posso mais ignorar o que você faz. É muito assustador. Você vê que essa visão já tem elementos diferentes das duas anteriores. Pois nas duas anteriores Deus mostrou, o profeta intercedeu e Deus reteve a sua ira. Mas agora essa visão já aparece de uma outra forma. Deus fala, vai botar o prumo, não vai ignorar o que fazem, os lugares altos de Isaac serão assolados e os santuários de Israel serão destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão, era o rei de Israel. Então Deus fala, eu vou botar o prumo e agora não há lugar para intercessão, não há mais intervenção do profeta, Deus manda um prumo. E o que significa esse prumo, irmãos? Eu creio que assim, Deus não estava falando que ia construir um muro ao redor de Samaria, capital de Israel. Aqui é o povo do norte, não o povo do sul, que é Judá, cuja capital era Jerusalém. Mas Deus ia botar um prumo para alinhar, para ver se o povo estava de acordo com os seus preceitos. E como Deus alinha para saber se estamos de acordo com os seus preceitos? Por meio da sua palavra. E qual era a postura do povo de Deus frente à palavra de Deus? Porque o prumo que Deus coloca é a revelação da sua palavra. Deus trouxe uma palavra para nós, Deus deu princípios para aquele povo seguir, Deus deu leis para que eles observassem, e agora ele está botando o prumo para saber se o muro está vertical ou se o muro está inclinado. O prumo é eu creio, uma figura da própria palavra de Deus. Deus está botando um prumo, a sua palavra, para ver se o povo estava alinhado com os seus preceitos. E aí, irmãos, como eu conectei as duas primeiras visões, eu queria conectar essa visão com o episódio que aparece a seguir. Pois na sequência nós vemos um encontro entre o profeta Amós e o sacerdote de Betel, que era o lugar de adoração, um dos lugares de adoração do reino do norte. Versículo 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Observe essas duas figuras aí importantes. O sacerdote do lugar onde eles cultuavam a Deus e o rei Jeroboão. E ele está falando, manda dizer ao rei de Israel. O que ele vai dizer? Será que ele vai falar, Amós falou de um prumo, a gente precisa voltar para a lei de Deus? Qual vai ser a reação do povo de Deus à palavra de Deus? O texto continua, Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós o quê? Saia daqui vidente, fuja para a terra de Judá, que é de onde Amós veio, e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário de Deus, esse é o templo do Senhor. O que ele diz? Porque este é o do rei e o templo do rei. Então o que o sacerdote está falando? Quem manda aqui é o rei Jeroboão. Vai embora para a tua terra que a gente não quer te ouvir. O prumo foi estabelecido sobre Israel e o muro foi encontrado sem verticalidade adequada. Por quê? Aquele povo desprezou a palavra de Deus. Aquele povo, Deus enviava profetas e eles falavam, calem-se, vá embora daqui, sai da minha presença, eu não quero ouvir essas coisas. O meu compromisso é com o rei, não é com você e nem com o seu Deus. Isso, palavras do sacerdote. E aqui a gente vê quão grave é quando alguém chamado por Deus para servir ao povo de Deus com as coisas espirituais, tem uma aliança mais forte com o poder político e econômico do que com Deus Todo-Poderoso. O resultado disso é desastroso, irmãos. Ano que vem vai ser um ano bem animado. Vocês sabem por quê, né?
Eleições presidenciais. Eu acho que a gente vai votar para 2 senadores, não é dessa vez? Que é mais ligado em política aí. São 2 vezes, né, Bruno? 2, tem Copa. Olha que ano. O pessoal que gosta de eventos, né, vai ter Copa do Mundo, né, vai ter eleição para presidente. Então, desde já, guarde teu coração. A gente precisa fazer a diferença como cristãos no mundo, precisamos ser sal da terra e luz do mundo, mas cuidado em achar que a solução para a igreja está em alianças políticas com os reinos desse mundo. Muitos têm se aliançado com os reinos desse mundo na expectativa de resolver os problemas. Amazias, aqui o sacerdote Betel, estava aliançado com o rei Jeroboão e foi um desastre. Não estou dizendo que é errado existir políticos cristãos, pelo contrário, temos que orar para que tenham políticos cristãos com compromisso. Eu acho muito sábia a fala do bispo Walter, que ele é contrário a pastores que se envolvem com política, porque no momento que eu estou aqui falando para vocês, se eu tenho um posicionamento político-partidário, eu tenho uma audiência diante de mim, por menor que seja a nossa igreja. Então, eu tenho que tomar cuidado para influenciar vocês. Meu papel é ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar os princípios de Deus, e a sua decisão político-partidária, você que vai tomar, de acordo com os princípios que eu espero que você absorva da palavra de Deus. Mas não cabe a mim acusar nem defender políticos, mas orarmos e instruirmos na palavra de Deus, e se você quiser conversar comigo em particular, a gente conversa. Mas ano que vem vai ser um ano animado. Mas cuidado, porque as alianças com reinos desse mundo normalmente não caem bem. E aqui é um exemplo trágico disso. Porque Amazias, o sacerdote de Betel, falou: vai embora, profeta, saia daqui, não queremos te ouvir. E o texto continua. Amós também não deixou barato, versículo 14. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, os seus filhos e as suas filhas cairão à espada, a sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Que palavra dura, irmãos. Então, as 2 primeiras visões dos gafanhotos, Deus fala: eu vou destruir a plantação. O profeta intercede, Deus não envia o gafanhoto. Deus fala: vou mandar fogo. O profeta intercede, Deus não envia o fogo, não acende o isqueiro. Do prumo, o profeta não intercede. E eu creio que esse relato não está aqui à toa. Porque o povo estava fora do prumo, por quê? O povo estava desprezando a palavra de Deus. Irmãos, Deus é fiel. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. O sacerdote não buscava a lei de Deus, o sacerdote não lia a palavra de Deus, o rei não lia e não conhecia a palavra de Deus certamente, ou não temia a Deus. O que Deus faz? Pega um profeta plantador de sicômoros lá da região agrícola de Judá e envia para lá para falar a palavra de Deus, e ele não voltou atrás, ele falou o juízo de Deus, e esse juízo se cumpriu, porque, salvo engano, no ano 722 a.C., Samaria foi tomada pelos assírios, que destruíram aquela cidade e levaram o povo cativo para diversos reinos. O povo assírio, que foi o povo usado por Deus como juízo contra Israel, o reino do norte, o reino do sul foram os babilônios. O povo assírio, ele tinha uma forma de conquista militar um pouco diferenciada. Eles misturavam os povos, que alguns chamam de caldeamento sucessivo. O que é isso? Ele pegava um povo de uma região, levava para outro. Tinha um império assírio, eles iam misturando. Então ele pegou gente de Israel, de Samaria, levou para um lugar, levou para outro, levou para a própria Síria, ele pegou gente de outros povos e colocou ali. Para quê? Para fragilizar a cultura e a religiosidade do povo. Então o povo não tinha mais cultura, era um povo misto. Isso você vai ver lá no Evangelho segundo João, por exemplo, no capítulo 4 de João, que fala que os judeus não se dão com os samaritanos, no relato da mulher samaritana. Por quê? Os judeus achavam que os samaritanos eram um povo misto, porque eles foram levados cativos pelos assírios. Isso se cumpriu. E o que isso se aplica para nós hoje, irmãos? Deus estende a sua corda de misericórdia. Deus é misericordioso. Alguém intercede por nós. Pessoas entram em nosso favor. Nós oramos e Deus, por vezes, não envia o mal naquele momento, como nas 2 primeiras visões. Mas chega uma hora que Deus visita com juízo. E qual é o prumo de Deus? A palavra de Deus, irmãos. Eu falo isso com muito temor. Porque se você acha isso pesado para você, isso é mais pesado para mim. Que a Bíblia fala: não sejam muitos de vocês mestres, porque o juízo será maior. Então, se eu estou falando isso para você, e você acha que eu estou botando uma faca no teu pescoço, eu estou botando 2 no meu.
Porque a palavra de Deus, ela é o prumo, ela é a regra para a nossa vida. E se eu estou falando isso para você, eu assumo a responsabilidade diante de Deus de que isso seja verdade na minha vida. Isso é muito pesado. Como foi pesado para Amós ter que confrontar o sacerdote Amazias, mas a gente tem que falar, irmãos. Se nós não falarmos, as pedras clamarão. Então, se Deus colocar um prumo na minha vida, se Deus colocar um prumo na sua vida, e o grau de verticalidade do muro for a compatibilidade com a palavra de Deus, qual vai ser o resultado? Temos buscado a palavra de Deus? Infelizmente, muitos cristãos hoje não seguem a palavra de Deus porque sequer conhecem. Muitas pessoas estão na igreja há muitos anos e nunca leram a Bíblia. Não têm conhecimentos básicos dos preceitos do Senhor. E se a gente não conhece, como a gente vai viver, como a gente vai seguir? Então esse texto é um alerta. Deus é longânimo, Deus estica a corda, Deus tem paciência, Deus é misericordioso, mas uma hora a paciência de Deus acaba. Uma hora chega o fim. E foi o que aconteceu com Amós. É a razão também explícita aqui. Por quê? Porque o povo rejeitou a palavra de Deus. Volte ao capítulo 2 de Amós. Amós 2, versículo 12. O profeta denunciando o pecado do povo de Israel. Em Amós 2, 12 diz assim: mas vocês deram vinho aos nazireus. Nazireus eram homens que eram consagrados ao Senhor e que não podiam beber vinho. Vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas o quê? Que não profetizassem. O povo preferiu não ouvir a palavra de Deus. Preferiu não ouvir o que Deus tinha a falar por intermédio dos profetas. E aí Deus foi denunciando e o juízo chegou. E aí chegamos na visão final, está caminhando para o fim, capítulo 8, versículos 1 a 3. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. De novo, não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor, muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio, um sinal claro de juízo de Deus, irmãos. O que isso traz de reflexão para nós? Eu falei, meu Deus, que palavra dura. Eu creio que Deus está nos exortando nessa noite, a cada um de nós, a começar por mim, a não desprezarmos a palavra de Deus, a não nos furtarmos a observar o prumo de Deus, que Deus quer para a minha vida. Talvez você fale assim, meu Deus, mas essa palavra é muito dura, não há esperança, não há nada de bom no texto de Amós. Ah, irmãos, porque Amós, ele antecedeu em muitos anos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse juízo que estava denunciado sobre Israel, como eu falei no início do livro, ele é denunciado a 6 nações ímpias e também a Judá, ou seja, a todo o povo. E havia um juízo sobre cada um de nós. A Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, diz lá em Romanos também. Todos nós somos pecadores, porque nós nascemos com a inclinação para o pecado, como vimos de manhã na escola bíblica dominical. Então, se Deus nos deixasse andar pelos nossos próprios caminhos, todos nós enfrentaríamos o juízo como o povo de Israel. Mas o que Deus fez, então? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E eu penso, irmãos, nesse mundo que a gente vive, há tanta injustiça, tanta dor, tanto sofrimento. Uma vez eu conversava com uma irmã, que está até aqui essa noite, mas eu não vou mencioná-la para não constrangê-la. Mas eu falava assim, no ministério pastoral a gente passa também, mas a gente vislumbra muito sofrimento. E às vezes isso amassa a nossa alma, amassa o nosso coração. E a gente vê muito sofrimento, vê muita angústia. Às vezes eu conversava com a minha sogra, ela falava, meu Deus, dias difíceis, né? Eu falei, isso porque você não sabe de muita coisa que eu sei. Tem situações acontecendo e outras que cabe reservar para preservar os irmãos, as famílias. Estou falando das famílias enlutadas, mas tantas situações, irmãos. Mas eu fico pensando, se eu sei de muita coisa, quanto mais Deus. Se eu sei de tanto sofrimento nessa terra, se eu sei de tanta angústia, tanta injustiça, tanta violência, tanta maldade, o que dirá o próprio Deus?
E o que Deus fez em resposta a isso? Enviou o seu filho, que se esvaziou da sua glória e veio pisar nessa terra amaldiçoada. É que eu não estou falando do nosso país, não, mas do mundo que foi amaldiçoado por causa do pecado. Jesus Cristo pisou nessa terra repleta de sofrimento, que ele sabia muito bem. Repleto de injustiça, repleto de violência. Ele veio aqui, ele viveu sem pecado. E o que ele recebeu em troca? Uma condenação. Ele foi cravado numa cruz, e não era bonitinha como essa. Inclusive, essa cruz foi feita pelo Edival, marido da Fernanda, que é um exímio marceneiro. Aqui nós temos esse círculo atrás, representando a obra de Deus por trás da obra da cruz de Cristo. Então, é um símbolo de que Deus estava por trás. A cruz de Cristo não foi aleatória. Então, por mais que isso aqui, acredite você, tenha sido feito com caixonete de porta, o cara é bom mesmo, fez essa beleza toda, a cruz não era bonitinha assim. Ela era, como diz o cântico, uma rude cruz. E Jesus Cristo foi cravado naquela cruz, sem ter pecado. Ele recebeu a paga do meu pecado, do seu pecado. Então tu fala, meu Deus, isso aqui é muito duro, Senhor. Quem pode resistir a essas palavras? Deus sabe, Deus enviou seu Filho para me salvar, para te salvar. E a esperança, a alegria que temos é que Ele venceu a morte. Ele ressuscitou o terceiro dia. E Amós intercedeu pelo povo uma vez. Amós intercedeu pelo povo a segunda vez. Mas chegou a hora que Amós não podia interceder mais. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele está à destra do Pai e Ele intercede por nós. A sua intercessão é constante. Amós chegou uma hora que não podia mais interceder, mas Jesus Cristo está intercedendo por nós. Então, que estímulo nós temos, irmãos, que seremos livres do juízo que vai visitar toda essa terra. Não pense que esse juízo de Amós significa somente que acabou, o povo foi levado cativo em 722 pelos assírios e acabou. Não! Deus visitará novamente essa terra com um juízo muito maior, pois será um juízo final. Todos aqueles que não se arrependerem e colocarem sua fé em Jesus Cristo serão condenados. Jesus falou muitas vezes sobre o inferno, muitas vezes sobre condenação, para abrir os nossos olhos. Lembra do sinal que eu falei no início? Deus está nos dando sinais, Deus está nos alertando, o fim vai vir. E nesse dia, quando Deus nos colocar o nosso muro no seu prumo, que Ele encontrará. Mas como eu disse, não quero terminar com uma palavra de desespero, ou de desesperança, mas de consolo e a esperança para nós. Vai ao capítulo 9 de Amós, que conclui o livro, já estamos terminando. Amós 9:13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. O que quer dizer? Está falando de um tempo de prosperidade, de bênçãos nas colheitas. Lembra que Deus falou que ia julgar com gafanhoto destruindo a colheita. Agora Ele está falando que vai vir dias de abundantes colheitas. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhe dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, meu Deus. Depois de tantos oráculos de justiça, de juízo, o livro termina com uma palavra de esperança. Nosso Deus, Ele nos alerta, igual o carro que te dá o sinalzinho, troca o óleo, bota água no radiador, senão o motor vai bater. Deus está nos dando alerta, dia após dia, para nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. E voltando para Jesus de coração sincero. Talvez, irmãos, o que nós precisemos essa noite seja botar o prumo da palavra de Deus nos nossos corações. Falar, Senhor, o diácono Marcos falava no louvor sobre a importância do perdão. Talvez você tenha dificuldade em perdoar alguém. Isso é desafiador, irmãos. A gente precisa da intervenção soberana do Espírito de Deus para cumprirmos a sua palavra. E às vezes você tem dificuldade para perdoar alguém, mas a Bíblia fala, como disse bem o diácono Marcos, a gente precisa perdoar. A gente precisa, por quê? Não é porque o outro fez algo que não tem problema. Perdoa porque deixa para lá, todo mundo erra com todo mundo. Não é por isso, não é diminuir o mal, a ofensa que nos foi feita, mas é porque Deus em Cristo nos perdoou. E Deus é santo, santo, santo. Qualquer ofensa que a gente faça, fere a sua glória. Mas Ele ainda assim nos amou e nos perdoou. Então quem somos nós para não perdoar o outro? Mas na hora disso viver na prática é difícil. Então talvez seja o momento de você pedir assim, Senhor, a Tua palavra manda que perdoemos uns aos outros, manda que amemos os nossos inimigos. Eu não consigo, me ajuda, Senhor. Essa oração é lícita. Faça isso. Espírito Santo, me ajuda para que eu não incorra em juízo do Senhor.
Senhor, eu estou com pensamentos que não são apropriados. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, eu estou murmurando. Senhor, me ajuda a viver de modo que te agrade. Tenha misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, intercede por mim junto ao Pai, para que não venha o juízo que vai vir. Algumas aplicações. Amós anunciou o juízo. Alguns anos depois, acho que 40 anos depois, o juízo veio. Deus hoje continua avisando que haverá um juízo final. Uma hora ele vai chegar. Uma segunda aplicação. Como sermos livres do juízo final? Reconhecendo que o juízo primeiro, lá da primeira vinda de Jesus, veio sobre ele. Ele morreu por nós. Ele, como diz o antigo cântico, morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E a Bíblia fala lá em Efésios 2, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus para que homem nenhum se glorie. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas é só isso? Sim, Romanos 10 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas é só isso? Não, é tudo isso. É o que nos cabe, irmãos. Por melhor que seja o nosso prumo, somos todos pecadores. E se Deus quiser nos condenar, por melhores que sejam as nossas ações, não serão suficientes. Mas Ele nos salva por meio dos méritos de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Então, que essa mensagem dura, de visões assustadoras, de gafanhoto, de fogo, do prumo, da rejeição da palavra de Deus e de um cesto maduro. O que significa aquilo no capítulo 8? Cesto de frutas maduras, prontas, estão prontas para serem consumidas. O povo estava pronto para sofrer o juízo de Deus. Mas que nós lembremos das palavras finais. Há uma janela de misericórdia. Se Deus não quisesse ainda salvar, se Deus ainda não quisesse trazer esperança, nós não estaríamos aqui essa noite, Ele já teria executado o juízo. Ele está estendendo para que mais pessoas como eu e você possamos adentrar as portas da salvação. Vamos orar, faça a sua oração.